Hoje o Café Camase é com Ana da Werner Contabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre holding. Ana, seja muito bem-vinda ao Café Camase. Obrigada, David. Eu agradeço muito o convite aqui por estar aqui com vocês nesse novo espaço de vocês, de certa forma, inaugurar aqui. Eu sou Ana Paula, sou proprietária da Werner Contabilidade. Sou graduada em contábeis, com gestão na parte financeira, com MBA na parte financeira e agora graduando também em Direito. Então, a gente vem tentando agregar algum conhecimento nessa parte de holding aí hoje. Legal, então a gente está muito bem assessorado aqui, hein? Vamos lá. Ana, a gente fala muito em holding, ouve se falar muito sobre a holding. Eu queria que tu abrisse para a gente aqui, dentro de um contexto do mercado imobiliário, o que é realmente a holding? Então, a holding, ela vem do termo em inglês to hold. A gente busca muito alguns termos em inglês, né? E significa segurar, guardar, proteger. Então, a holding nada mais é do que uma empresa que a gente constitui. Ela seria uma empresa mãe e ela não tem uma operação específica, então ela não vai ter um operacional em si. O objetivo dela é o quê? Deter a parte de propriedade de bens, então seria, por exemplo, imóveis, né? Casa, terreno, apartamento, enfim. Ou ela pode também deter, por exemplo, participação societária em outra empresa, formando um grupo de empresas, né? Então, assim, o objetivo dela é justamente assegurar o patrimônio. Então, geralmente a gente constitui uma holding por 3 motivos. Primeiro, uma blindagem patrimonial, assegurar que aquele bem não vai ser penhorado, algo nesse sentido, sabe? Porque a gente consegue assegurar dessa forma com cláusulas contratuais, né? Outro propósito também é a questão de planejamento sucessório, que a gente consegue trazer, né? Focando no longo prazo, então. E também a parte de benefícios tributários, porque a gente consegue ter uma boa elisão fiscal, ou seja, uma redução da parte de impostos quando a gente já faz uma constituição de uma holding, né? Ana, eu vejo que muitos investidores buscam pela holding, né? Na tua visão, o que atrai tantos olhares dos investidores para a holding? Então, a holding em si, ela é muito vantajosa em diversos aspectos, até porque quando a gente faz a constituição dela, a gente faz a questão do contrato social. Nesse contrato social, a gente consegue colocar cláusulas que são vantajosas para aquele grupo econômico ou para aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Por exemplo, uma cláusula que a gente utiliza muito é a parte de usufruto, quando a gente trata, por exemplo, de uma holding patrimonial familiar, né? No caso do usufruto, o que a gente faz? A gente faz a doação das cotas dessa sociedade, por exemplo, para o filho. Então, o filho ele já vai deter a maior parte daqueles bens, daqueles ativos, né? Só que ainda assim a gente consegue manter, por exemplo, o pai, que seria, né, o proprietário inicial daqueles bens, consegue manter ele com poder político sobre a empresa. Ou seja, ele tem poder de tomada de decisão enquanto ele estiver vivo. A questão, por exemplo, de vender um imóvel, comprar um imóvel, ainda assim ele tem poder, sabe? Mas, de certa forma, ele já consegue agregar, então, os filhos, né? Outro ponto que a gente consegue adicionar, que é bem interessante, é a cláusula de reversão. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a holding ali, tem um donatário, uma pessoa que vai receber aquele ativo, de certa forma, né? Então, por exemplo, se eventualmente aquele donatário, por exemplo, o filho vier a falecer, a gente consegue adicionar a cláusula de reversão, fazendo com que os bens retornem, por exemplo, ao pai. Esse é um ponto também interessante. E outra questão que é bem utilizada, né, focando assim muito na questão de quando a gente constitui, muitas das vezes a gente aloca os filhos na holding, mas, por exemplo, os filhos são menor de idade ainda. Então, ele tem um futuro bem grande ainda pela frente e muitas escolhas ainda, né? Sim. Então, nesse sentido, o que é interessante é que a gente adiciona o filho como sócio, só que, independente do filho ele casar, por exemplo, em comunhão universal de bens, aquele cônjuge dele não vai ter acesso àquele bem. Então, ele não vai ter acesso a uma propriedade, enfim, não vai deter poder sobre aquele ativo, sobre aquele bem. Então, a pessoa está salvaguardada no futuro na questão patrimonial, né? Tem bastante vantagem, né? Até nessa questão do imobiliário, porque quando a gente, digamos, é uma programação para que tudo ocorra bem, né? Tu tem um planejamento estratégico para que isso ocorra da melhor forma possível, porque se, por exemplo, alguém vir a faltar, normalmente o imóvel está no nome do pai, vai gerar um inventário com custos altíssimos de inventário, tem essa situação de depois... que ninguém sabe de amanhã, né? Então, por exemplo, se um filho vir a faltar, volta pro pai, no caso uma doação. Eu acho que é super importante, né? Essa questão, e por isso que tem tanta procura do investidor nesse quesito, né? Sim, o foco, na verdade, da holding é muito preventivo, né? Sempre focando no que a gente pode ajudar nesse sentido no longo prazo, né? Focando mais no médio e longo prazo mesmo. Ana, se a gente fosse pontuar alguns exemplos, né, de quando é utilizado a holding no mercado imobiliário, tu consegue dar pra gente, para ser mais fácil da gente entender?
Então, a gente tem um exemplo bem comum, assim, na questão familiar, né? A gente pega uma família que o pai e a mãe, por exemplo, no longo prazo, vai construindo, né? Vai adquirindo bens, porque é muito cultural aqui no Brasil a gente adquirir imóveis, é uma segurança, querendo ou não. Então, uma questão familiar, né? Uma família e, por exemplo, assim, ela já tem mais de 2 bens. Então, ela já pode pensar, por exemplo, em constituir uma holding. Pensar na questão, assim, de planejamento para os filhos ali, né? Até porque, por exemplo, quando a gente chega nesse momento de espólio, é um momento doloroso para a família, né? Então, a gente consegue tirar um pouco o peso nesse sentido, na questão daquele momento estar pensando em tantas questões, né, na questão tributária, questão financeira, que querendo ou não tem muito ali, e se planejar, né, porque a gente consegue, por exemplo, antecipar boa parte dos impostos e além disso pagar menos impostos. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte do espólio ali, fica muito mais fácil, né, para os filhos, né, finalizar essa questão ali. Então, o básico, família tradicional que a gente tem hoje, que tem pelo menos uns 2 bens, a gente já consegue avaliar e ver talvez a necessidade de constituir uma holding. Sabe? Legal. Dentro dessa modalidade, o holding em si, tem mais que uma modalidade? Como funciona? Então, hoje a gente tem a questão da holding patrimonial em si, ela tem o poder, né, a detenção de ativos, como um todo, né? E o que a gente mais costuma ver é a parte patrimonial, né? A família em si fazer essa parte de holding. Outro tipo de holding que a gente costuma ter, que tá sendo bem aceito comercialmente, é holding de agronegócios. Então, uma holding também patrimonial, mas com ativos na parte do agro. Então, é um mercado bem crescente, sabe? Ainda tem poucos profissionais nessa área, mas assim, vem sendo bem aceito também. E a holding, que seria, por exemplo, a holding original dos Estados Unidos, que é uma holding de participações, né? Basicamente, você deter participação de outras empresas, fazer um grupo de empresas. Nesse sentido, tem que avaliar muito o grupo econômico, na questão tributária, porque daí a gente não vai avaliar só se a holding vale a pena, mas se todo o grupo ali realmente teria, por exemplo, uma elisão fiscal, né? Falando questão tributária, valeria realmente a pena fazer, sabe? Não é todo caso que vale a pena, né? Então, é questão de avaliar mesmo. Legal. Ana, vamos lá. O investidor em si, ele sempre busca melhorar e ter vantagens aí na questão tributária. Eu queria que tu citasse quais são as principais vantagens tributárias para o investidor que vai abrir, que vai ter essa holding, né? Sim, nós temos alguns casos específicos que a gente consegue ter vantagem tributária. Por exemplo, no caso de sucessão, né? A primeira vantagem que a gente tem é a parte de ITBI. O ITBI é um imposto que é de transmissão de bens. Então, toda vez que a gente for transmitir um bem ou vender, a gente vai ter a questão do ITBI, né? Então, tem alguns casos de constituição que a gente consegue a isenção do ITBI. Esse é um dos pontos. O outro ponto que também é bem validado é a questão do ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual e ele é pago em causa mortis, ou seja, quando tiver um espólio ou quando tiver a doação, né, de um bem, de um ativo, né, ou de um valor, enfim. Então, nesses casos vai ter o ITCMD. O interessante do ITCMD na questão da holding é que quando a gente vai fazer, por exemplo, a doação das cotas para um filho, por exemplo, ao invés de eu doar, por exemplo, a valor de mercado o imóvel, eu vou doar o valor das cotas pelo valor histórico. Então, por exemplo, se eu fizer essa operação de doação, né, eu quero doar um bem que eu tenho, um ativo que eu tenho para um filho meu, eu vou pagar um imposto de ITCMD do imóvel a valor de mercado, ou seja, valor, né, venal hoje. E se for efetuado na parte da holding, aí eu consigo fazer então a transmissão das cotas e eu vou pagar isso a valor histórico. Aí tem uma boa questão tributária que a gente já vê um bom, como é que eu posso falar? Vantagem. Uma boa vantagem, isso mesmo, uma boa vantagem tributária que a gente consegue obter com o ITCMD, tá? Por exemplo, na questão também de aluguéis, né? Tem bastante gente que constitui para aluguéis. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um alto volume de recebimentos com aluguéis, se ela for pessoa física, ela já vai pagar até 27,5% de imposto de renda, né? E se ela for uma pessoa jurídica, ela paga no máximo até 14,53%, tá? Sobre os aluguéis. Também é outra vantagem, né, que a gente tem na questão dos aluguéis. É claro que nem todo caso, que nem eu comentei, nem todo caso ele é vantajoso. Por exemplo, nesses casos que a gente vê as pessoas que querem muito comprar para investir, né, pensando muito no curto prazo, geralmente a gente não costuma adicionar esse tipo de ativos, né, esse tipo de bens numa holding. Por quê? Por causa da questão tributária, principalmente, tá? Pegando um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa comprou um imóvel por um valor de 150 mil reais. E daqui a uns meses ela vendeu aquele ativo, aquele imóvel por 250 mil. Se ela fosse pagar o imposto como pessoa física, ela iria pagar um ganho de capital. Salvaguarda exceções, tá? Tem casos de isenção, tá? Falando em casos de tributação.
ela vai pagar, nesse caso, ela vai pagar 15% em cima do lucro, ou seja, 15% em cima de R$100.000. Então, de ganho de capital, como pessoa física, ela iria pagar R$15.000 de imposto, tá? Se ela operasse como pessoa jurídica e se bem tivesse na empresa, ela iria pagar 6,53%. Só que ela vai pagar a valor de venda. Então, ela vai pagar em cima dos R$250.000. E nesse caso, já daria quase R$17.000. Então, a gente teria, por exemplo, R$2.000 a mais de imposto que teria que ser pago se fosse na PJ. Então, nem todo caso é válido, sabe? Nem todo caso vale a pena. E outra questão que o pessoal faz muito comercialmente é que nem passa, por exemplo, o imóvel para aquela pessoa, né? Já passa, por exemplo, o cliente final, para quem você for transferir, né? Que vai realmente utilizar aquele imóvel, né? Então, tem a questão das taxas e emolumentos. Se a gente for transferir para uma holding, você vai ter que transferir para a holding e depois para a pessoa. Então, você vai pagar 2 vezes taxas e emolumentos. E nesse caso, você, operando como pessoa física, paga uma vez só. Então, são cenários que a gente tem que avaliar para medir se vale a pena. Os pontos mais importantes quando a gente vai avaliar, por exemplo, vale a pena eu colocar numa holding ou não, é quando foi comprado esse bem, o valor que foi pago desse bem e principalmente qual que é a finalidade. A pessoa vem com uma ideia pra gente e ela vai dizer o que ela tem como objetivo com aquele ativo. Eu quero vender no curto prazo. Eu quero vender no médio e longo prazo. Não, meu objetivo é alugar. Não, eu quero deixar certo só para planejamento sucessório, porque eu quero deixar a herança bem certinho, bem delimitado para os meus filhos. Então, é muito o objetivo de cada imóvel e a partir daí a gente fazer todas as cláusulas, todo o contrato e redigir isso da forma que seria o melhor, né, legalmente. Legal, eu acho bacana isso porque a gente conversando aqui, cada vez mais eu entendo que a holding é voltada para médio e longo prazo, né? Não para pequenos negócios e uma revenda rápida, como tu comentou. Então, não adianta fazer uma holding para colocar um imóvel, tirar então tu vai, obviamente, fazer uma consultoria com esse cliente e vai indicar ele que abra uma administradora de bens, por exemplo. Isso mesmo. Algo nesse sentido. É questão de avaliar, mas geralmente no médio e longo prazo acaba valendo mais a pena. Mas claro, cada caso a gente tem que fazer análise tributária, análise, e também que nem a gente até tinha conversado, não é só a questão, por exemplo, tributária. A gente avalia, por exemplo, a questão de honorários. Porque hoje qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 bens, a gente sempre informa a pessoa que vale a pena tentar consultar e avaliar esse caso, sabe? De abrir uma holding. Mas aí a gente avalia toda a questão da constituição da empresa e depois também de constituir, tem a questão dos honorários. A gente tem que manter uma empresa ativa, entende? Claro. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando a gente faz, né, esse planejamento, né? Isso eu acho bem bacana também, até para quebrar esse tabu, né? Porque às vezes se entende, não, uma holding atende apenas pessoas que têm 2, 3, 4 milhões, daí faz sentido. Não, na verdade, se tu tens esse planejamento a médio e a longo prazo, e faz sentido depois uma consultoria com uma conversa com vocês entenderem que é mais interessante, vale a pena sim abrir a holding e seguir nessa tocada, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, independe do valor do imóvel, tá? A partir do momento que a pessoa já tem mais de um imóvel, vale a pena ela analisar esse cenário. Até porque muitas das vezes, na questão do spoiler, a gente passa por essa situação de ser um momento difícil e a gente então consegue antecipar essa questão, né? Pagar menos imposto, já consegue se organizar um pouco mais da questão dos imóveis e tudo mais. Então, tudo isso é possível. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma análise, a gente analisa a questão, por exemplo, da Constituição, que tem a parte de redigir um contrato, fazer toda a estruturação da holding em si, que essa é a parte mais demorada em si, né? A gente analisa toda a documentação do imóvel, né? Faz toda a questão da documentação e daí, posteriormente, é um CNPJ que você mantém. Então, você mantém honorários mensais, né? Com a contabilidade para manter aquela empresa ativa. Então, toda essa análise a gente faz, mas assim, indifere a questão do valor do imóvel, tá? A partir do momento que você já tem mais de um imóvel, eu aconselho a avaliar, pelo menos conversar, até porque se não for naquele próximo imóvel que você comprar, se não valer a pena, eventualmente no futuro, pode ser que tenha alguma questão que faça sentido para ti, né? Legal. Ana, muito obrigado por esse papo, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, espero vocês para outras conversas aí com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço, espero vir aqui novamente para falar sobre outros assuntos. Até mais. Vamos sim, obrigado.